primeiro ano de biologia. Boa tarde para vocês. Então, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, que é a parte de membrana plasmática, né? Semana passada a gente voltou, né, a falar sobre a membrana plasmática, que a gente tinha falado só um pouquinho. A gente conseguiu rever as funções da membrana plasmática, né? A gente viu também a função principal da membrana plasmática. Uma outra coisa também que a gente viu foi que a membrana... Eu tô olhando aqui embaixo para eu relembrar as coisas que eu falei para vocês. Uma coisa que a gente viu é que a membrana plasmática ela é formada por uma bicamada, né, de fosfolipídios. Isso a gente já viu, né? Que se tiver... A gente viu até exemplos de questões que poderia ter, que tem que falar que é uma bicamada de fosfolipídios, né? Ou então uma bicamada fosfolipídica, é a mesma coisa. Que se disser que é uma camada única, então aquela questão ali estaria errada, né? Eu falei esses macetezinhos para vocês. A gente falou da estrutura, né, desses fosfolipídios, que ficam uma estruturinha parecendo um bonequinho, né? Não é que é um bonequinho, mas é que fica parecendo uma cabecinha e um corpinho, não é verdade? E aí a gente viu que essa cabeça é hidrofílica, que interage com a água, e a cauda é hidrofóbica, que não interage com a água. Não foi isso que a gente viu semana passada? Então façam as anotações de vocês. Quem não viu o vídeo da semana passada, assiste, para não acumular vídeo, porque senão fica muito chato. Vou me afastar aqui. Aqui tem uns tópicos que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E hoje a gente vai finalizar essa primeira parte da membrana, que é entender o formato dela, a estrutura dela. A gente já começou semana passada a fazer isso, a gente vai finalizar hoje. Para a gente já fazer um exercício como uma prova somente sobre esse assunto. O assunto da semana passada e o dessa, para não ficar muita coisa para vocês. O que é que a gente vai ver depois? A gente vai ver transporte de membrana. Lembra que a gente viu que a função principal da membrana é esse canal aí que ela vai ser de controlar o que entra e o que sai da célula, né? Então, como é que ocorre isso? Né? A gente vai ver alguns detalhes, que às vezes vai ter gasto de energia, às vezes não vai ter gasto de energia, às vezes vão ter coisas que vão passar livremente pela membrana, vão ter coisas que vão ter que passar por uma estrutura específica. Então, esses são os próximos assuntos. E aí, as próximas provas vai ser só sobre isso aí que eu falei. Mas aí, a avaliação da semana que vem, que eu vou deixar para passar na semana que vem para vocês, vai ser sobre esse assunto, tá certo? O assunto da semana passada e o desse vídeo aqui. Aí, vamos lá. Quem quiser anotar, só é pausar o vídeo e fazer suas anotações, tá bom? Por que aqui está escrito assim? Carboidratos, colesterol e proteínas. Tá escrito isso, gente, para dizer que a membrana plasmática, ela não só vai ser aquela bicamada, ó, bicamada, então eu tenho que fazer a camada em cima do fosfolipídio e eu tenho que fazer a camada embaixo também, não é verdade? Olha eu fazendo errado aqui, peraí. Deixa eu ver se tá aparecendo para vocês, tá. Tá tudo troncho, torto, mas é que eu tô tentando fazer rápido, para a aula não ficar muito longa. Olha só, pronto. A bicamada de fosfolipídios, nessa membrana, não só vai ter isso, tá certo? Vão ter algumas coisas, né, por entre essa bicamada. E aí é o quê? É o carboidrato. Então, quando você vê a membrana, às vezes vai ter algumas estruturas assim, ó, por cima. Então, pode ser que seja carboidrato, pode ser que seja colesterol, grudado ali, ó, na membrana da célula. E pode haver também proteínas, certo? Como é que podem estar essas proteínas? Às vezes, gente, a proteína vai estar assim, ó. Ela fica mergulhada na célula, na membrana todinha da célula. Ela vem de cima até embaixo e mergulha tudo. E às vezes pode ser que a membrana esteja assim por cima da célula. Oh, gente, eu falei errado, a membrana, perdão. Pode ser que essa proteína esteja assim. Então, olha só, essa proteína ela pode estar por cima da célula, né? Aí na membrana, por cima da célula. E pode ser que essa proteína esteja mergulhada na membrana. Pode ser que tenha uma outra aqui, ó, totalmente inserida aqui na membrana. E aí continua aqui a camada, ó,
continuando a camada, ó. E ela tá toda inserida. Tá bem diferente dessa daqui, que tá só por cima, não é verdade? Vamos entender. Olha só. Vão haver tipos diferentes de proteínas nessa membrana. Toda hora eu quero falar só célula, membrana plasmática. Olha só. Proteína integral e proteína periférica. Essa proteína aqui, que vai de cima até embaixo, ela é chamada de proteína integral. Ó, vou colocar a setinha até ela, ó. Integral. Tá? A daqui também é integral. Ó, vou puxar uma setinha. Proteína. Gente, essa proteína integral, vão haver também algumas leituras, alguns livros que vai estar escrito proteína canal, tá bom? Então, quando falar proteína canal, aí você já sabe que é essa integral, vai de cima até embaixo. Por quê? Porque ela forma também um canal, se ela quiser. Aí depois a gente vai ver quando a gente estiver vendo os transportes de membrana. Esse assunto que eu falei para vocês, que vai ser dos próximos vídeos. Aí talvez no livro ou nos sites de internet esteja escrito proteína canal, tá bom? Aí vamos lá. Proteína periférica vai ser essa daqui, ó. Vou puxar a seta diretamente para ela. Essas que ficam por cima. Tá bom, gente? Quando você tiver, se você quiser fazer o desenho no seu caderno, aí você faz todo bonitinho, não faz feio igual o meu não. Aí você faz um desenho bonitinho, você puxa as setinhas de uma forma mais bonitinha, tá certo? Para quem quiser desenhar. Olha só, tem só isso daqui? Não, tem várias outras coisas, mas eu tô falando o básico, tá certo? O básico que vai ter ali numa membrana, em geral vai ser isso, carboidratos, colesterol, proteínas, tá bom? E é importante você saber que essa proteína é a periférica e essa é a integral, ou canal, tá certo? Aí vamos lá, aí você chega e diz assim, poxa, mas pode ser que na hora da prova eu confunda, eu vá assinalar diferente. Um exemplo, vamos supor que tem uma setinha apontando para essa proteína aqui, tá? E aí pergunta se é integral ou periférica. Imagina, aí chega na hora de dar o branco, aí você, vixe, agora, será que essa é a periférica? Será que é integral? Como é que eu faço para saber? Aí eu vou dar um macetezinho, que é você entender o significado da palavra. Se você entender o significado da palavra, você não esquece mais. Aí vamos voltar aqui. Ó, integral. Se eu digo que eu trabalho em tempo integral, eu trabalho só uma parte do dia ou eu trabalho o dia inteiro? É porque trabalho o dia inteiro, na é verdade? Se disser assim, as aulas vão ser em tempo integral, você vai estudar ou só de tarde ou só de manhã, ou você vai estudar o dia inteiro? Você vai estudar o dia inteiro. Escola de período integral, trabalho de tempo integral. Então, integral é uma coisa que vai tomar todo o tempo, todo o espaço. Então, se a proteína é integral, é aquela que vai de cima até embaixo. Não vai ser essa daqui. Entendeu? Então, fica mais fácil, se você souber o significado da palavra, fica mais fácil de você não esquecer, tá bom? Aí, vamos pro outro. Vamos supor que tá lá escrito assim, essa proteína, ou então assinale, marque um X em cima do desenho. Estou inventando questões aqui, né? Do desenho em que mostra uma proteína periférica. Aí você tá olhando essas duas, aí você fica, vixe, agora? Qual dessas duas que é a periférica, que eu não tô lembrado? Aí você vai pensar, pera ainda, proteína periférica. O que significa periférico? Gente, se eu chegar para vocês e disser assim, que eu vou para São Paulo e a casa que eu vou morar fica na periferia de São Paulo. A periferia de São Paulo vai ser no centro da cidade, no centro de São Paulo, ou vai ser uma casa num bairro afastado de São Paulo? Isso daí é mais fácil de lembrar, né, gente? Afastado de São Paulo. Fulano de tal mora na periferia. Quer dizer o quê? Que mora afastado do centro. Tá na periferia, tá ali ao redor do centro da cidade. Não está no centro.
Então, se eu olho para essa proteína e eu olho para essa, qual que está mais afastada de toda a membrana plasmática, da bicamada de fosfolipídios? Vai ser essa daqui, né? Então, essa vai ser a proteína periférica. Beleza, gente? Não é mais fácil de lembrar? Então, se você lembrar o significado da palavra periférica e você lembrar o significado de integral, você não confunde mais, tá bom? Lembrando, de novo, pode ser que em alguns livros e algumas coisas não esteja escrito proteína integral, esteja escrito proteína canal. Mas, por enquanto, não precisa se prender a isso não, que a gente vai voltar a falar de proteína canal quando a gente estiver estudando transporte de membrana. Tá bom, gente? E aí é importante terminar de entender mesmo a estrutura da membrana para quando vocês verem uma figura, uma gravura, vocês saberem, ali é uma membrana plasmática, a membrana de uma célula, tá? Aí tem uma observação também, duas observações que eu quero explicar para vocês. Às vezes, nos livros, vai estar escrito assim, que a membrana plasmática é uma bicamada lipoproteica. Por que vai falar isso? Bicamada, você já sabe. Você viu semana passada? Bicamada é porque aqui tem uma, duas, bicamada, tá certo? Ela é formada por duas camadas, tá bom? Só que só tem fosfolipídios? Não. Tem outras coisas. Só que, em geral, entre esses fosfolipídios, você acha quem? Uma proteína, não é verdade? Então, você chega a achar ali uma proteína. E você sempre vai estar achando essas proteínas lá inseridas entre os fosfolipídios, tá certo? Então, bicamada. Isso daqui, gente, não é um fosfolipídio? Ó, lipídio. Lipo vem de lipídio, tá? Proteica vem de que palavra? Proteína, tá? Então, é uma bicamada de lipídios com proteínas. Lipídios com proteínas, tá certo? Por que a gente fala fosfolipídio? Porque aqui não é o lipídio puro, né? É uma associação aí que tem fósforo também, tá? Mas aí essa parte química a gente não entra não, tá bom? Bicamada lipoproteica, você já sabe que é porque contém fosfolipídios e contém proteínas nessa membrana. Ah, mas a membrana plasmática só tem isso? Não, porque você acabou de aprender hoje que pode ser que tenha carboidrato, pode ser que tenha colesterol, beleza? Tem outras coisas também. A gente está falando do que tem de principal, tá bom? Pronto, uma outra observação. Por que é chamado de modelo do mosaico fluido, né? A membrana plasmática, ela ficou conhecida como modelo do mosaico fluido, tá? E aí, por que isso? Primeiro, vamos entender o que é que significa mosaico, tá? Alguém aqui lembra daquele programa Mosaico Baiano, né? Aquele programa que passava de sábado, não sei se ainda tá passando. E aí, na abertura do programa, mostrava várias gravuras e tudo, eu não sei se vocês lembram. Para quem não sabe o que é um mosaico, é um desenho que, em geral, é feito com partes diferentes, né? Um exemplo, vocês já viram que, em geral, o pessoal antigamente fazia muito, mas ainda faz. Não tem aqueles restos de azulejo na construção de casa? E aí alguém pega aquele restinho de azulejo e monta um desenho, faz um sol, faz uma lua, faz uma florzinha, e aí acaba montando aquele piso com um resto de azulejo, né? Que sobrou e ainda faz um desenho dele. Esse tipo de desenho, de gravura, pode ser chamada de mosaico, tá certo? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês que eu peguei até aqui da internet. É uma figura de uma caveira. Mas não pegou e desenhou a caveira, pegou pedaços diferentes de coisas e montou essa caveirinha. Ó. E se eu não me engano é de azulejo mesmo. Deixa eu tentar mostrar aqui. Olha, tá saindo direitinho, ó. Esse pode ser um exemplo de mosaico, tá? Pegou vários azulejos diferentes. Deixa eu só fechar aqui uma coisa que abriu no meu celular. Ou no computador. Ó, vários desenhos diferentes, ó. Restos de azulejo. E montou esse desenho. Existem vários outros, ó. Quer ver aqui? Deixa eu ver se dá pra ver. Esse daqui, ó. Pegou restos também
de coisas e montou, ó, um desenho aí de um peixe, de uma flor, tá? Então, é um mosaico. E por quê? O que que isso tem a ver com a membrana? É que a membrana, se ela for vista de cima, tá lá a célula. A célula não é uma coisa, né, um pouco arredondada. Vamos falar da célula animal, né? Ela tá um pouco arredondada ali. Não vai estar esses fosfolipídios. Se eu fosse olhar aqui por cima, eu ia ver um monte de bolinha, né, de fosfolipídios. Só que aí ia ter também umas estruturas maiores que ia ser o quê? Eu olhando por cima aqui, ó, essa proteína integral. Então, você vai olhando, vai parecendo um desenho de um mosaico, certo? Fica parecendo que a membrana plasmática é um mosaico. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês uma imagem de uma membrana plasmática, que aí não vai ser meu desenho feio, vai ser a membrana plasmática. E aí vocês vão ver, ó, que por cima é como se fosse um mosaico. Ó, aqui tem uma bem colorida. Olha só. Ó, deixa eu tentar virar aqui. Se eu fosse olhar, se eu fosse flutuar e olhar esse desenho por cima. Peraí. Deixa eu ver. Esse daqui tá melhor. Tá mais colorido. Olha só. Tá vendo aí, ó? Olha a bicamada de fosfolipídios. Olha a proteína que é também chamada de canal. Se eu olho assim por cima, fica tipo um mosaico, ó. Eu vou olhar isso aqui por cima. Espera aí que eu tô clicando aqui e tá mudando o negócio de lugar. Ó, se eu for olhar assim por cima, ó, vai ficar parecendo um mosaico. Então, é por isso que a membrana plasmática ficou conhecida como modelo do mosaico, por conta disso. Ó, Bruna, por que fluido? Fluido, gente, uma coisa fluida, uma coisa que tem fluidez, é uma coisa que escorre. Quer ver exemplos de líquidos que têm fluidez? Pronto, vou dar um exemplo para vocês. Se eu pego a água e despejo, estou com 2 garrafinhas. Se eu pego uma água e despejo, vai cair essa água de forma bem rápida. Se eu pego um mel e viro assim esse mel, ele vai cair assim de vez igual a água? Não, ele vai escorrer. O mel tem uma característica de fluidez, ele é fluido. Outro exemplo também, se eu pego uma garrafa de água e viro, cai água de vez. Se eu pego um óleo, mesmo que o óleo tenha seja menos fluido até que o mel, ele vai cair de uma forma diferente, né? Eu pego a água, despejo até o final, cai ali a gota de forma rápida. O óleo não, né? Ele vai descendo, descendo. Ele tem o quê? Fluidez, tá certo? Tá bom, Bruna, mas o que é que isso tem a ver com a membrana? Ó, modelo do mosaico, você já sabe. Por que fluido? Porque os lipídios são gordura, eles são oleosos. E essas proteínas aqui, elas não ficam paradas, não. Elas se mexem, elas mudam de lugar, fica aquele negócio assim, ó, mexendo. Imagina uma coisa molenga ali, ó, se mexendo, escorrendo. Então, modelo do mosaico fluido. Mosaico por conta, né? Daquele desenho de onde ficam as proteínas, e fluido é porque os lipídios eles dão essa fluidez por conta da sua gordura. Entenderam isso? Então, toda vez que perguntar o porquê do modelo do mosaico fluido, por que foi dado esse nome, agora você já sabe. Beleza, gente? Vou finalizar a aula porque já está aqui em 19 minutos, para a aula não ficar muito longa. Eu prometi para mim mesma que minhas aulas iam ser no máximo 25 minutos, mas 25 é só se estourar o tempo. 15 a 20 minutos tá ótimo. Tá bom, gente? Um abraço para vocês. Façam as suas anotações, coisas que eu falo aqui, dá o pause, anota. Nossa próxima aula é avaliação sobre o vídeo da semana passada e sobre essa aula daqui. Qualquer dúvida pode falar comigo pelo WhatsApp, tá bom? A gente conversa lá no grupo. Um abraço para vocês, um beijo, uma boa tarde e um bom final de semana para todos. Beijo!